Olá, alunos e alunas, aqui é o professor Israel Seric e nessa nossa videoaula nós daremos continuidade às nossas reflexões sobre aqueles conceitos, aquelas práticas, sobre aquele arcabouço teórico próprio da nossa disciplina, que é didática aplicada. Nesta nossa videoaula, em específico, nós vamos trabalhar sobre o trabalho docente. Nós vamos refletir sobre isto, falando sobre a mediação didática do professor nas aulas. E quando nós falamos dessa mediação didática, nós somos convidados a uma reflexão sobre o perfil dos professores que estão presentes aí no espaço escolar, no dia a dia, dos processos educativos. E o primeiro professor que precisamos lembrar é aquele professor tradicional. Esse professor tradicional a qual eu me refiro é um professor que possui características e que desenvolve um processo ensino-aprendizagem muito específico. E esse desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem, ele sempre está atrelado às suas características. Isso já falamos anteriormente e é extremamente importante nós reafirmarmos que a visão que nós temos daquilo que somos como educadores, a visão que temos a respeito do aluno, a visão que temos do processo denominado ensino-aprendizagem, nesse fluxo e refluxo interpretativo a respeito do mundo, interfere diretamente no fazer pedagógico do professor. Portanto, quando nós discutimos sobre as características do professor tradicional, nós já estamos apontando, através dessas características, como é que este professor ele planeja a sua aula e ele desenvolve o processo ensino-aprendizagem e o processo avaliativo, visto que essas características elas definem o seu perfil como professor e a atividade que ele realiza. E então nós vimos que uma das características desse professor tradicional é que ele tem o foco no livro didático, ele preza por desenvolver cada um dos conceitos com uma característica. Esse foco, podemos assim dizer, é um foco excessivo, porque todo professor, quando vai para a sala de aula, é claro que ele tem um conteúdo a ser ensinado, é claro que ele tem um conteúdo a ser explicado. E, nesse sentido, todo professor ele tem o seu foco, ou ele olha como parâmetro o livro didático. A questão é que esse professor tradicional ele não tem apenas o livro didático apenas como uma referência pela qual ele vai caminhar em outras possibilidades de conhecimento, em outras possibilidades de ensino. Não. Esse professor tradicional, ele tem como base fundamental e única o livro didático. Então, ele bebe dessa fonte, ele organiza todo o espaço sala de aula, todo o processo de ensino a partir desse parâmetro único de ensino e fonte única também de aprendizagem para ele. Isso faz com que o processo de ensino fique limitado a uma obra a qual não foi pensada, não foi idealizada para resolver as demandas da sala de aula desse professor em particular. Ora, nós não negamos a importância do livro didático. De fato, o livro didático é um elemento importante para o professor, mas não como fonte única, mas sim como referência, como possibilidade. Então, esse professor tradicional, quando nós pensamos numa aula ministrada, esse professor ele desenvolve todo o processo de ensino a partir tão somente de cada uma das páginas do seu livro. E aí nós percebemos os elementos limitantes desse processo de ensino. Porque muitas lacunas de conhecimento, muitas dificuldades que serão próprias da sua sala de aula não serão respondidas ou não serão contempladas no livro didático que foi feito em uma sala
com professores lá de São Paulo e que nada entendem da realidade de Goiás, efetivamente, em termos experimentais, vivenciais, e que não conhecem as realidades, né, emergentes de cada sala de aula no Brasil como um todo. E aí nós percebemos as limitações desse professor chamado professor tradicional. A aula ela é expositiva, e quando eu falo aula expositiva, é a ênfase nessa metodologia, porque a aula expositiva todos os professores também desenvolvem. A questão aqui do professor tradicional é que ele, ao desenvolver o processo de ensino, quando ele planeja o ensino, ele toma a aula expositiva como o único caminho válido, o único caminho correto para ensinar. E por que isto ocorre? Porque esse professor tradicional, ele considera que ele, o professor, ele tem o conhecimento para dar para o aluno. Ele é o técnico. Ele tem a função de ensinar e que, portanto, todo e qualquer aluno que esteja debaixo de sua responsabilidade deve beber dessa fonte primordial que é ele. Ele possui a cultura, o aluno é uma tábula rasa, o aluno não entende, o aluno não sabe, e, portanto, é ele que vai imprimir em cada aluno os conhecimentos necessários para a sua vida em sociedade. Esse professor, certo? Ele não trabalha com mudanças de métodos. Para ele, mudanças de métodos é algo inadequado, porque é preciso estabelecer uma métrica, um padrão de ensino, certo? Ele não diferencia as características dos seus alunos. Ele pensa no aluno a partir de um conceito idílico, um conceito genérico. Existem os alunos. Estes meus alunos, eles estão praticamente na mesma idade, 5, 6 anos, 7, 8, 9 ou 10 anos. Eles têm as habilidades e as competências, segundo a psicologia do desenvolvimento. Então, esses alunos podem ser submetidos ao mesmo processo de ensino igual, que todos aprenderão de igual modo, ou por igual modo. E aí, certamente, esse professor, que não contempla as individualidades dos seus alunos, que são as individualidades de gênero, de idade, de individualidades relacionadas à cognição, as individualidades relacionadas à cultura, aos problemas familiares, certo? Esse professor que descarta tudo isso, certamente ele perde uma oportunidade riquíssima de melhor desenvolver o processo ensino-aprendizagem, utilizando-se dessas diferenças para melhor mediar o processo de ensino com a sua turma. Uma outra característica desse professor é que ele enfatiza a memorização. Para esse professor, o mais importante é levar os alunos a conhecerem dados e informações. Lembra da nossa videoaula anterior? Pois é. Esse professor, ele supervaloriza a memorização, ele supervaloriza os aspectos mecânicos do ensino. E aí vai, mais uma vez, uma intervenção nessa característica. Não devemos negar a importância da memorização. Se não memorizássemos as informações, os dados, não haveria em nós conhecimento, não haveria ciência. O problema do professor tradicional é a supervalorização da memorização em detrimento da reflexão crítica, da análise dos fenômenos. E aí também nós podemos dizer que esse professor ele não busca desenvolver o senso crítico nem o raciocínio lógico. Essa característica soma-se ao que nós colocamos acima. E aí, então, a partir dessas características, o processo ensino-aprendizagem vai tendo um contorno, vai tendo um direcionamento. Que direcionamento é esse, professor? Primeiro, o processo ensino-aprendizagem não oportuniza uma aprendizagem sólida, pois o conteúdo não se transforma em meio de atividade subjetiva do aluno. Ou seja, aquilo que você memorizou não foi aquilo que você necessariamente passou por um processo de apreensão, de compreensão das realidades, das ciências, da matemática, da sociologia e da filosofia. Na medida em que o aluno é conduzido a simplesmente decorar uma fórmula de matemática ou decorar uma data a respeito de algum fato histórico,
esse aluno tem a data, mas ele não sabe os antecedentes históricos que contribuíram para o desenvolvimento daquele fato histórico a ser estudado. Como, por exemplo, no curso de pedagogia, eu dou aula de história da educação. E, em certa feita, eu fiz uma pergunta. Quando a história da educação começar no Brasil? Então, prontamente, os alunos disseram: a história da educação no Brasil começa com os jesuítas, quando eles chegaram no Brasil, trazendo toda a cultura europeia e se implantaram aqui para desenvolver um processo de ensino para os índios, na catequese, e para a sociedade, né, colonizadora de então. Aí eu fiz a pergunta, mas não havia processo educativo no Brasil antes dos jesuítas? Os alunos emudeceram, calaram-se. E então, uma aluna, lá ao longe, disse: professor, os índios não educavam? Sim. E a partir dessa indicação, nós fomos percebendo, nós fomos discutindo a educação difusa, de que, na verdade, a história da educação no Brasil não começa com os jesuítas. É preciso que os nossos olhos estejam postos nas realidades históricas, é preciso refletir criticamente sobre a história. História não é somente dados, não é somente nomes, não é somente datas, nomenclaturas de fatos históricos. História também é reflexão crítica, é transformadora, é subjetiva, é perceber o mundo, é ter uma interpretação da história por uma outra vertente, a partir de dados históricos, certamente, né? Não a partir de fábulas, mas a partir de fatos históricos. Portanto, meu aluno do curso de pedagogia, esse professor que tem essas características elencadas acima, esse professor, ele vai desenvolver, ele vai produzir um sistema de ensino de uma base, podemos assim dizer, frágil. Os alunos não aprenderão a aprender, que é um dos pilares da educação do século XXI. Então, esse professor que tem algumas fragilidades, transmitirá essas fragilidades para o processo de ensino, e essas fragilidades no processo de ensino também se farão presentes na vida do aluno. Outra questão, o aluno não desenvolve a competência de explicar um conceito com as próprias palavras. Uma vez que ele vai decorar as fórmulas, ele não vai saber de onde vieram as fórmulas da matemática. Uma vez que ele é cobrado dele que decore datas, que decore conceitos, ele não terá opinião própria e nem reformulará aquele conceito com as suas próprias palavras e estruturas gramaticais. E, por fim, o aluno não se torna apto a aplicar o conhecimento adquirido às outras situações. E aí é que está. O aluno aprende e, na perspectiva dele, conduzido pelo professor, todo o processo de ensino é tão somente para fazer X na prova, apenas para responder questionários, apenas para pintar alguma coisa, tudo tendo como finalidade resolver questões apenas da sala de aula. Não existe conexão com o mundo lá fora. O conhecimento aprendido, o conhecimento absorvido são apenas informações e dados a serem utilizados tão somente no espaço, no âmbito da sala de aula. Essa é a consequência prática danosa de processos instrutivos, de processos de ensino desenvolvido por professores tradicionais. Aí nós temos o professor facilitador. Esse professor facilitador, eles se julgam mais atualizados na metodologia e são mais atualizados em comparação com o professor tradicional. Eles variam os vários métodos de conhecimento, já que eles estudam a respeito disso. Eles preocupam-se com as características pessoais dos seus alunos. Quem é menino, quem é menina, quais são os interesses dos grupos na sala de aula, que nós temos esses grupos. Ele sabe quais são os alunos que têm internet, quem não tem, certo? Ele se interessa por saber o perfil socioeconômico, o perfil religioso, que interfere também na sala de aula, nos assuntos a serem debatidos.
E a partir desse conhecimento, esse professor ele vai construindo a sua aula, ele vai se utilizando dessas informações para poder mediar o processo ensino-aprendizagem. Ele busca, a partir dos conhecimentos prévios dos alunos, desenvolver o processo de ensino. Ele sabe que os alunos têm informações para dar, que os alunos conhecem, que os alunos de hoje possuem uma porteira aberta enorme no YouTube, no TikTok e em todas as outras plataformas de ensino. Ele sabe que não todos os alunos, mas ele sabe que muitos alunos já estão plugados na internet e que esses alunos têm muito a contribuir no processo de ensino. E por isso ele vai pedir para os alunos pesquisarem previamente, ele vai pedir para os alunos trazerem o celular para a sala de aula sem nenhum problema, mas esse professor ele vai colocar regras no uso desses recursos tecnológicos. Esse professor também ele investe no aspecto relacional dos alunos, certo? Nesse sentido, esse professor ele conhece Valon, ele conhece a importância da afetividade, ele conhece Vygotsky, porque é na interação que nós aprendemos, é ensinando para o outro que aquilo que já está claro para nós fica mais sólido, mais compreensível e nós ainda mais aprofundamos o conhecimento que adquirimos e a partir disso também nós desenvolvemos o senso de solidariedade, de pertencimento a uma comunidade chamada sala de aula. Isso contribui para a formação ética e moral desse aluno que tem o professor facilitador como mediador do ensino. E esse professor, ele percebe o valor do trabalho em grupo. E esse trabalho em grupo, observe, desenvolvido por esse professor, não é uma estratégia para trabalhar menos, mas é uma estratégia para conduzir os alunos ao debate, como não poucas vezes, já desenvolvendo a elaboração de texto com vocês, a elaboração de pesquisa, a elaboração de um seminário. Eu sempre disse, cabe ao professor propor. Se o aluno vai seguir a orientação do professor para fazer o questionário, responder e o grupo debater e chegar a uma conclusão se o conceito é verdadeiro ou não, né? Se a questão está adequadamente corrigida, isso é uma questão do aluno, é uma questão ética do aluno. Então, esse professor, ele não se omite de fazer trabalhos em grupo, porque ele considera, embora saber da natureza humana, daqueles que ficam deitados eternamente em berço esplêndido, né? Esse professor ele sabe que o ônus e o bônus de ser aluno é do aluno, e o ônus e o bônus do professor de ser professor é do professor. O professor tem que ter intencionalidade didática, explicitar essa intencionalidade e ensinar o aluno a ética e a moral, até no estudar. Como diz as Escrituras, quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Muito bem, aí pergunta-se, esse perfil do professor interfere no processo de ensino-aprendizagem? Sim, isso nós já afirmamos categoricamente. Não há um ser que, possuindo determinadas características específicas, né? Não há um ser que, tendo esses elementos constituintes do seu ser, não veja o seu fazer, seja ele qual for, sendo dirigido por essas características. O que somos, somos diante dos outros. O que somos, somos diante daquilo que nós fazemos, diante daquilo que nós realizamos. Portanto, meu aluno e minha aluna, antes de nós nos preocuparmos em fazermos qualquer coisa, nós precisamos ajuizar, refletir, pensar, meditar sobre as características que possuímos enquanto pessoas, enquanto professores. Porque serão essas características que conduzirão o processo ensino-aprendizagem. Bem, aí tu perguntas, professor, como será a relação processo ensino-aprendizagem, né? Aluno, professor, ensino, diante desse professor que é um professor facilitador? Bem, primeiro, estes professores eles optam pelo conceito de aprendizagem significativa.
E o que é aprendizagem significativa, alunos? É aquele processo de ensino no qual o professor ele inicia o processo a partir daquilo que daquilo que o aluno sabe, aquilo que tem sentido para o aluno, aquilo que o aluno entende. Ontem mesmo eu preparei uma videoaula, eu vou disponibilizar no nosso grupo. Eu disponibilizei uma aula para os alunos falando sobre plano cartesiano. Olha o nome, para o 5º ano. Plano cartesiano. Meu Deus do céu, o que é isso? Jesus amado. Pois é, mas plano cartesiano é uma nomenclatura específica da matemática, é um termo técnico. E o professor não pode negá-lo, ele vai apresentar esse conteúdo, mas eu preparei a minha aula, está no YouTube, lá gravado e tudo mais, e eu comecei explicando para os alunos uma situação da vida deles. Lembrei que eles acessam o Uber, que algum dia eles já andaram de Uber, que o Uber apresenta a planilha, certo? Ou a planta baixa da cidade, que parece cada rua, que aparece onde está a casa dele e para onde ele vai. A partir desses processos de localização próprios do Google Maps ou também do processo que nós encontramos no Uber, eu comecei a explicar para eles que nós nos localizamos, que nós temos coordenadas, e a partir daí eu gradativamente eu fui para o conceito matemático de plano cartesiano. Então eu parti nessa aula explicando de uma realidade vivenciada, de um conhecimento prévio desses meus alunos, para a partir daí ir para um conceito matemático. Um conceito matemático no qual o aluno deveria aprender a fazer certos parâmetros matemáticos, desenhar, riscar, colocar pontos e assim por diante. Então, esse professor, certo? Ele está preocupado, na verdade, de ensinar a partir daquilo que o aluno já sabe, daquilo que o aluno já aprendeu. A outra questão é que o ambiente da sala de aula tende a ser o mais amistoso possível, o mais agradável. Ou seja, é um professor, vou utilizar aqui uma palavra goiana, né? Eu aprendi aqui, né? É um professor serelepe, né? É um professor alegre, festivo, é um professor que tem austeridade. É um professor que tem autoridade. Ele não é autoritário, mas ele tem autoridade moral. Ele se apresenta como sendo professor e ele é respeitado como tal. Mas existe um clima, né, amistoso, um clima leve na sala de aula. Os alunos se sentem bem neste espaço escolar. E o aluno ele é percebido como sujeito no processo. Sujeito, vamos ver o português. Sujeito é aquele que pratica a ação. Nesse sentido, esse professor facilitador, ele sabe que o aluno ele também pode ensinar, que o aluno ele também interfere no processo de ensino-aprendizagem. Esse professor ele planeja ponderando que o aluno pode intervir. E digo mais, esse professor ele planeja considerando que o aluno vai intervir. Vocês entenderam? Ele não somente pondera, mas ele planeja exatamente criando oportunidade para o aluno intervir, para o aluno participar, para o aluno contribuir na sala de aula. Porque esse professor facilitador, ele deseja isso. Ele sabe que o aluno tem um cabedal de conhecimento significativo, uma experiência de mundo que pode ser utilizado para o processo de ensino. E qual é a dificuldade? Este professor tende a avançar, voltar às práticas tradicionais, na medida em que o processo de ensino-aprendizagem não alcança o resultado esperado. Então, ao mesmo tempo que ele tem essas virtudes, falta para este professor uma maior perseverança a respeito desses elementos. Aí nós percebemos também que existe também outros tipos de professor, né? Esse professor nós chamamos de professor mediador.
O professor mediador, ele está preocupado em ser um transmissor do conhecimento, multiplicador de ideias e de conhecimentos. Ele é um orientador no processo de ensino, ele conduz os alunos, ele estimula os alunos a aprenderem, a desenvolverem outros processos de aprendizagem, ele conscientiza os alunos sobre a importância do estudo, a importância de ser metódico no processo de aprendizagem, ele conscientiza os alunos que é preciso organizar bem o caderno, de ter uma regra para conduzir a sua vida acadêmica. E é um professor que também está constantemente investindo na sua própria vida como profissional. Nesse sentido, ele é um investigador. Ele dá aula de matemática, mas está aprendendo cada vez matemática. Ele está dando aula de ciências, mas sempre ele está ouvindo, sempre pesquisando um pouco mais sobre aquelas temáticas que já tem anos que ele ensina a mesma coisa, mas ele sabe que existem métodos diferentes, recursos diferentes para ensinar os mesmos conceitos anteriormente ensinados. Nesse sentido, esse professor, ele percebe como um construtor do conhecimento e não simplesmente um transmissor de conteúdo. Esse professor mediador, ele percebe-se como aquele que vai oportunizar aos alunos a tomarem ciência sobre determinados conceitos relacionados à matemática, à geografia, à história. Esse professor vai colocar diante da mesa para os alunos e vai permitir situações favoráveis para que o aluno realize a conexão entre os dados, entre as informações, entre os conhecimentos e construa uma nova realidade conceitual a partir da compreensão do próprio aluno a respeito daquilo que o professor está ensinando. E qual é o perfil desse professor mediador, então? Ele é parceiro no processo de aprendizagem, ele caminha com os alunos, ele não está somente na sala, ele não está somente na mesa, esse professor também está na cadeira dos alunos, ele caminha, ele dialoga, ele conversa, ele procura saber das demandas, das dificuldades, das lacunas de compreensão do seu aluno e, ao mesmo tempo, ele sabe das virtudes que esses alunos também apresentam. Ele é intermediário entre o sujeito e realidade. Sujeito aqui é o aluno e a realidade significa o saber, a ciência. Então, ele está ali no meio, promovendo um diálogo entre o aluno e o objeto de pesquisa, de ensino. Esse professor, ele leva o aluno a pensar e a buscar novos caminhos para aprender. Ele estimula isso, diferente do professor tradicional, que leva o aluno a decorar, memorizar. Esse professor, ele pode até levar o aluno a memorizar, porque nós precisamos ter na mente a tabuada, mas esse professor também mostrará o porquê das coisas e vai estimular os alunos também a responderem o porquê dos fenômenos matemáticos, químicos, físicos, biológicos e assim por diante. Esse professor também, ele considera as diferenças individuais dos alunos, assim como o professor anterior. Ele sabe que os alunos são diferentes. Cada aluno tem uma habilidade, cada aluno tem uma competência. Tem alunos que vão bem em matemática, porque faz parte das características daqueles alunos. E tem alunos que são bons em português ou em história, mas têm dificuldades em matemática. Isso não é um demérito dos alunos, esse professor mediador entende. Mas para esse professor mediador, ele reconhece que esses alunos que têm algumas dificuldades em determinadas áreas é um desafio didático para ele, é um desafio pedagógico que ele possui. E ele vai, então, a partir do seu compromisso com a educação, ele vai criar todos os meios, todos os recursos, todas as condições para que esses alunos aprendam. Outra questão também é que esse professor, ele favorece o progresso do aluno e compartilha as experiências de aprendizagem. Então, ele gosta de ver o aluno aprendendo, ele estar atento a respeito do nível de compreensão de cada aluno, e ele celebra isso, e ele evidencia, isso é muito importante, gente, na sala de aula,
evidencia para os seus alunos o quanto eles já se desenvolveram, o quanto, de repente, eles não sabiam e agora o quanto eles já sabem. Isso é um elemento que tem forte alento. Isso é dar ao aluno que, de repente, passou por um processo de não compreensão de determinados conceitos, né? Aquela força para ele voltar novamente para o caderno e continuar estudando. Porque o professor indicou claramente para ele em que situação ele estava anteriormente, agora em que patamar ele se encontra no conhecimento. E a partir disso, então, esse professor também ele desenvolve aprendizagens significativas. E o que isso quer dizer? Quer dizer aquilo que falamos anteriormente. Esse professor ele está preocupado em fazer com que as experiências dos alunos se tornem realidades vívidas, importantes na sala de aula. E esse professor pega essas experiências e coloca no meio da sala de aula para que essas experiências vívidas se tornem pontes, pontes pedagógicas, didáticas, para a compreensão dos conceitos a serem ensinados em determinados momentos do processo ensino-aprendizagem. E quais as características desse professor mediador? Ele é sociável em suas relações pessoais, ele desperta a confiança dos alunos por sua maturidade e controle. E como nós falamos anteriormente, isso também ajuda a formar o cidadão, né? Ajuda a formar o aluno enquanto ser, né? É uma educação humanística, podemos assim dizer. Ele é uma pessoa responsável, manifesta coerência entre suas palavras e suas ações, e ele exige dos alunos aquilo que os alunos são capazes de realizar. E quando os alunos não se veem capazes, ele cria meios, ele aponta o caminho que o aluno vai trilhar para que ele perceba, o aluno perceba que é capaz de realizar determinadas coisas. Esse professor destaca-se por sua empatia e liderança. Ele coopera, ele é criativo, ele realiza atividades a partir do interesse dos seus alunos. Ele consegue fazer uma avaliação dinâmica do potencial do aluno, né? E isso mostra que esse professor, conhecendo as habilidades e as competências e o conhecimento dos alunos, ele pode melhor desenvolver processos avaliativos. Como nós sabemos, todo processo avaliativo é apenas uma tentativa de perceber o que o aluno aprendeu. Mas todo o processo avaliativo ele é limitante, porque cada um aprende de forma diferente e possui conhecimentos distintos. E, por fim, esse professor ele consegue criar vínculos. Ele consegue criar afetividade, vínculos afetivos, vínculos relacionais. Ele é reconhecido pelos seus alunos. Ele é valorizado pelos seus alunos. E os alunos sabem que podem contar com ele, porque este professor estimula, este professor orienta, este professor valoriza aquilo que o aluno possui e tem. E sendo assim, desta maneira, esse professor, quando ele desenvolve o processo ensino-aprendizagem, ele desenvolve da melhor maneira possível. Essa é a nossa segunda videoaula. Na próxima, nós continuaremos desenvolvendo outros conceitos dessa tão importante disciplina para a formação do pedagogo, que é a didática aplicada. Até a próxima aula, gente. Até mais!